Que a graça transbordante e a paz profunda de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é a fonte inesgotável de toda verdadeira força e coragem, estejam plenamente com você neste momento sagrado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa oração da manhã com Deus. É uma alegria imensa e um privilégio ter você conosco. Com o coração aberto e o espírito pronto para buscarmos juntos o encorajamento, a inspiração e o fortalecimento que só Ele, em sua infinita bondade, pode nos conceder. Sinta-se abraçado, sinta-se em casa. A vida em sua essência mais pura e por vezes mais crua é uma jornada extraordinária, repleta de paisagens deslumbrantes que nos tiram o fôlego, de encontros que aquecem a alma e de momentos de pura exultação. Contudo, essa mesma jornada nos apresenta inevitavelmente trechos íngremes e escorregadios, vales sombrios onde a luz parece hesitar em penetrar, e gigantes amedrontadores que se postam em nosso caminho, parecendo intransponíveis e determinados a nos fazer recuar. Quem de nós, em total honestidade, nunca se sentiu pequeno, frágil, quase insignificante diante de um desafio que se agigantava à sua frente? Quem nunca experimentou aquele frio incômodo na espinha, causado pelo medo paralisante do desconhecido, pela ansiedade corrosiva diante das incertezas do amanhã, ou pela sensação avassaladora de incapacidade frente a uma grande responsabilidade que nos foi confiada? Essa busca incessante por uma coragem que não seja apenas uma bravata passageira, uma fachada frágil, mas uma força interior resiliente, profunda e duradoura, é um anseio fundamental e universal da alma humana, um clamor silencioso por algo maior que nós mesmos. E é precisamente para esse coração que anseia por força genuína, para essa alma que busca uma coragem inabalável, que a palavra viva e poderosa de Deus brilha como um farol potente na escuridão, como uma fonte cristalina em terra sedenta. Em nossa manhã com o Deus, vamos mergulhar juntos nas profundezas de uma ordem divina, que é, simultaneamente, uma promessa extraordinariamente poderosa e transformadora. Josué, capítulo 1, versículo 9. Uma declaração concisa, mas carregada de significado que tem ecoado através dos séculos, levantando guerreiros desanimados, sustentando profetas em momentos de crise e encorajando cada um de nós, simples mortais, a não desistir, a não retroceder, a não entregar os pontos diante das adversidades. Portanto, prepare seu espírito, abra seu coração e aguce seus ouvidos da alma para ser profundamente fortalecido e encorajado. Nos próximos minutos, não apenas buscaremos entender o contexto histórico e teológico dessa ordem divina, mas, mais importante, sentiremos o impacto vibrante e transformador de sua promessa em nossa vida diária, aqui e agora. Descobriremos juntos que a verdadeira força, aquela que nos capacita a superar o insuperável, não reside em nós mesmos, em nossas habilidades limitadas ou em nossos recursos finitos, mas naquele que nos ordena a sermos fortes e corajosos, precisamente porque Ele mesmo, o Deus Todo-Poderoso, está conosco em cada passo da jornada. Que esta reflexão nos inspire a viver com uma ousadia santa, com uma fé renovada e com uma determinação inquebrantável. Moisés, o grande e reverenciado líder, o homem que falava com Deus face a face, havia partido para o descanso eterno. Josué, seu fiel auxiliar e agora sucessor designado, carregava sobre os ombros a imensa, quase esmagadora, responsabilidade de conduzir o povo de Israel à terra prometida. Uma terra que fluía leite e mel, sim, mas também uma terra habitada por povos hostis, por gigantes temíveis, por cidades fortemente fortificadas. O futuro era incerto, o desafio monumental. É precisamente nesse cenário de transição crítica, de luto pela perda do líder anterior e de apreensão diante do desconhecido, que Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, se dirige a Josué com palavras que são ao mesmo tempo um bálsamo para a alma aflita
e um chamado irrefutável à ação. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Yonei pausa para permitir que a profundidade e o impacto dessas palavras sejam absorvidos. Sinta o peso da responsabilidade de Josué, mas sinta, ainda mais intensamente, a glória e a segurança que emanam da voz de Deus. A primeira e mais fundamental fonte de coragem para Josué e, consequentemente, para cada um de nós que enfrenta seus próprios desafios, reside inquestionavelmente na origem da ordem. Deus não pergunta, ele afirma: não fui eu que ordenei a você? Nesta nossa oração da manhã com Deus, somos poderosamente lembrados de que nossos maiores desafios, quando estão alinhados com o propósito soberano de Deus para nossas vidas, não são meras sugestões humanas, acasos do destino ou fardos impostos aleatoriamente. São, na verdade, ordens diretas do Comandante Supremo do Universo, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se ele ordena, ele capacita. A autoridade inquestionável dele é o nosso alicerce mais seguro, a rocha sobre a qual podemos firmar nossos pés trêmulos. Não estamos sozinhos em nossas missões, por mais assustadoras que pareçam. Estamos sob o comando direto daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e para quem nada é impossível. Seja forte e corajoso. Esta não é uma mera sugestão amigável, um conselho opcional. É um imperativo divino, uma ordem clara e direta. Deus não nos pede para tentar ser fortes. Ele nos ordena a sermos. E essa ordem, vinda do Criador de todas as coisas, vem intrinsecamente carregada de uma promessa implícita, mas poderosa, de capacitação sobrenatural. Ele, em sua perfeita justiça e amor, jamais nos daria uma ordem sem nos fornecer simultaneamente os recursos necessários para cumpri-la. A força e a coragem mencionadas aqui não são qualidades humanas autogeradas, fruto de nossa própria determinação ou resiliência finita. São, antes de tudo, dons divinos, graças capacitadoras que recebemos dele quando nos dispomos a obedecer à sua voz e a confiar em seu poder, mesmo quando nossos joelhos tremem e nosso coração vacila diante da magnitude da tarefa. O medo e o desânimo são inimigos sorrateiros e persistentes da fé e da obediência. Eles têm o poder de paralisar nossas iniciativas, de cegar nossa visão espiritual, de nos fazer esquecer das promessas gloriosas de Deus e de nos concentrar apenas nos obstáculos aparentemente intransponíveis. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, oferece a Josué e a nós o antídoto perfeito e infalível, sua presença constante e garantida. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nesta nossa manhã com o Deus, que essa verdade transformadora penetre cada célula do nosso ser, cada fibra da nossa alma. A razão fundamental pela qual podemos e devemos ser fortes e corajosos não é a ausência de perigos ou a facilidade da jornada, mas a presença assegurada e inabalável do nosso Deus. Onde quer que formos, Ele estará lá. Em cada vale escuro e solitário, em cada montanha íngreme e desafiadora, em cada batalha espiritual intensa e desgastante, Ele é nosso companheiro constante, nosso protetor fiel, nossa fonte inesgotável de força, sabedoria e consolo. Sua presença é a nossa vitória garantida. Todos nós, sem exceção, carregamos em nosso íntimo nossos próprios gigantes interiores, aqueles medos irracionais que nos assombram, aquelas inseguranças persistentes que minam nossa autoconfiança, aquelas ansiedades difusas que tentam paralisar nossos sonhos e nos sussurram ao ouvido que não somos capazes, que não somos bons o suficiente, que vamos falhar. Nesta nossa oração da manhã com Deus, somos ternamente convidados a confrontar esses medos, não com nossa própria força limitada e muitas vezes vacilante, mas com a força avassaladora que emana da ordem divina
e da promessa de sua presença. Quando Deus nos diz, seja forte e corajoso, Ele está nos dando permissão e poder para olhar o medo diretamente nos olhos e declarar com fé inabalável: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Meu Deus é mais forte que meus temores. Com frequência, a vida nos presenteia ou nos confronta com responsabilidades que não pedimos, com desafios que surgem de forma inesperada e nos pegam completamente de surpresa, fazendo-nos questionar profundamente nossa capacidade de lidar com eles. Assim como Josué diante da monumental tarefa de suceder Moisés e conquistar Canaã, podemos nos sentir esmagadoramente inadequados, despreparados, até mesmo apavorados. Mas a ordem divina ecoa através dos tempos, chegando até nós com a mesma potência e relevância. Seja corajoso. Essa coragem que Deus nos conclama a ter não é a ausência total de temor ou apreensão. Isso seria irreal. É, antes, a decisão consciente e determinada de agir apesar do temor, de avançar mesmo com o coração palpitante, confiando plenamente que a presença ativa de Deus nos capacitará a cada passo do caminho, nos concedendo a sabedoria necessária, o discernimento preciso e a resiliência inquebrantável para perseverar até o fim. Quando o futuro se descortina diante de nós como um mar revolto e incerto, quando as tempestades da vida ameaçam naufragar nossa esperança e submergir nossa fé, a ordem e a promessa de Deus contidas em Josué 1:9 se tornam nossa âncora mais segura e confiável. Nesta nossa manhã com o Deus, somos lembrados de que, mesmo que não consigamos ver claramente o caminho à nossa frente, mesmo que a neblina da dúvida e da confusão seja densa, Ele, o nosso Deus soberano e onisciente, o vê perfeitamente. Sua ordem para sermos fortes e corajosos é, em essência, um convite amoroso para fixarmos nossos olhos nele, o autor e consumador da nossa fé, e não nas ondas ameaçadoras que nos cercam. Ele é fiel para nos conduzir em segurança ao porto desejado, ao cumprimento de seus propósitos para nós. Há um descanso profundo, uma paz inexplicável, em saber e internalizar que a responsabilidade final pela nossa jornada e pelo cumprimento do chamado divino não repousa sobre nossos ombros frágeis, mas sobre os ombros daquele que nos chamou, nos ordenou e nos prometeu sua presença constante. Quando verdadeiramente compreendemos que nossa força não vem de nós mesmos, mas dele, e que sua presença é uma garantia inabalável, podemos finalmente deixar de lado o fardo esmagador e exaustivo da autossuficiência. Mas podemos, ao mesmo tempo, descansar na certeza serena de que o resultado final pertence ao Senhor. Ele não nos chama para o fracasso, mas para a vitória nele, para a glória do seu nome. Pense em quantas vezes você já se sentiu no limite de suas forças, à beira do colapso, mas de alguma forma misteriosa e maravilhosa, uma força inexplicável surgiu de dentro de você, capacitando-o a continuar. Ou quando uma porta se abriu milagrosamente, onde antes só havia paredes intransponíveis. Esses são os ecos da ordem divina em ação em nossas vidas. Pessoas comuns que, mesmo temendo e tremendo, deram um passo de fé em obediência à voz de Deus e viram o Senhor mover montanhas, abrir mares, realizar o impossível. Decisões tomadas com uma coragem que não era natural, mas sobrenatural, e que mudaram completamente o curso de destinos. A história da fé está repleta, e nossas vidas também podem ser, de testemunhos vibrantes do poder extraordinário que se manifesta quando simplesmente obedecemos à ordem de sermos fortes e corajosos no Senhor, confiando em sua presença e em seu poder. Agora, amado a irmã em Cristo, convido você com todo o fervor do meu coração a se posicionar em fé diante do trono da graça. Se puder e se sentir confortável, feche seus olhos neste momento. Respire fundo e lentamente, aquietando sua alma diante do Senhor. E vamos juntos, unidos em espírito e propósito, nesta nossa sagrada manhã com o Deus, clamar com ousadia
pela manifestação palpável dessa força e dessa coragem que Ele não apenas nos oferece, mas nos ordena a ter. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso comandante invencível e Pai amoroso, aqui estamos, humildemente prostrados diante da Tua santa e gloriosa presença, reconhecendo com sinceridade que sem Ti nada podemos fazer, que toda a nossa suficiência vem de Ti. Tu és a fonte inesgotável de toda força, o manancial transbordante de toda coragem verdadeira. Obrigado, Pai, pela Tua palavra viva e eficaz em Josué, capítulo 1, versículo 9. Uma ordem que ressoa como um trovão de autoridade, mas que é também uma promessa doce como o mel para as nossas almas. Hoje, Senhor, confessamos diante de Ti nossos medos mais secretos, nossas inseguranças mais arraigadas, nossos desânimos mais persistentes. Mas neste momento de fé e entrega, escolhemos crer na Tua palavra infalível acima dos nossos sentimentos, vacilantes e das circunstâncias ameaçadoras. Tu nos ordenaste a sermos fortes e corajosos, e nós, pela fé, recebemos essa ordem como um decreto divino e irrevogável sobre nossas vidas. Libera sobre nós agora, ó Pai, o Teu espírito de fortaleza, de poder e de ousadia santa. Capacita-nos, Senhor, a enfrentar os gigantes que se levantam contra nós, sejam eles internos ou externos. Dá-nos coragem para assumir as responsabilidades que Tu mesmo nos confiaste, por mais desafiadoras que pareçam. Concede-nos a perseverança para continuar avançando em meio às tempestades, sem olhar para trás. Que o medo não encontre mais lugar em nossos corações, que o desânimo não tenha mais poder para paralisar nossos passos. Lembramo-nos com gratidão e fé da Tua promessa inabalável. Tu estás conosco por onde quer que andarmos. Que essa certeza gloriosa seja o nosso escudo contra as setas inflamadas do inimigo e a nossa espada para conquistar os territórios que nos deste. Enche-nos agora, Senhor, transborda-nos com a Tua força sobrenatural, com a Tua coragem divina, com o Teu ânimo contagiante. Em nome de Jesus Cristo, aquele que venceu o mundo e nos fez mais do que vencedores, nós oramos, cremos e declaramos: seremos fortes e corajosos no Senhor e na força do Seu poder. Amém e amém. Que esta oração não seja apenas um momento fugaz de emoção, mas um ponto de inflexão decisivo em sua jornada. Leve essa unção de força e coragem divina para cada instante do seu dia, para cada decisão, para cada interação. Você foi ordenado, capacitado e comissionado por Deus. Viva à altura desse chamado. Que jornada poderosa e edificante tivemos nesta nossa oração da manhã com Deus. Relembramos e reafirmamos em nossos corações que a verdadeira força, aquela que nos sustenta nos momentos mais difíceis, e a coragem inabalável, aquela que nos impulsiona a avançar contra todas as probabilidades, não brotam de nossos próprios recursos limitados e falíveis, mas da ordem soberana e da presença constante e amorosa do Deus Todo-Poderoso. Josué 1:9 não é apenas uma passagem histórica relegada ao passado. É um convite vibrante e diário para vivermos sob a autoridade e a capacitação divinas, enfrentando cada desafio, cada gigante, cada incerteza com a certeza absoluta de que não estamos sós, de que Ele peleia por nós. Portanto, levante a cabeça, guerreiro, guerreira de Deus. Sacuda a poeira do desânimo, vista a armadura da fé. Você foi chamado, ordenado e ricamente equipado pelo Rei dos Reis para ser forte e corajoso. Não importa o tamanho do gigante à sua frente, não importa quão assustadora seja a tempestade, maior, infinitamente maior, é o Deus que está com você, que habita em você, que luta por você. Marche com fé inabalável, com determinação, renovada, com a ousadia santa que vem do alto. A vitória não é apenas uma possibilidade remota, é uma certeza gloriosa, naquele que já venceu por nós na cruz do Calvário e que nos prometeu sua presença até a consumação dos séculos. E agora,
de coração para coração, queremos muito ouvir de você. Qual gigante específico você está enfrentando hoje que necessita desesperadamente dessa força e coragem divina inspiradas em Josué 1:9? De que maneira essa promessa indestrutível de que Deus está com você, em cada passo do caminho, te encoraja a seguir em frente sem desanimar, mesmo quando tudo parece conspirar contra? Por favor, compartilhe sua luta, sua esperança, seu testemunho de fé aqui nos comentários abaixo. Sua história, sua vulnerabilidade, sua vitória podem ser o sopro de ânimo, a palavra de encorajamento que alguém, em algum lugar, está precisando ouvir neste exato momento para não desistir. Vamos juntos fortalecer uns aos outros nesta caminhada de fé, construindo uma comunidade de apoio e esperança. E se esta manhã com Deus acendeu uma chama de coragem em seu coração, se te lembrou do poder invencível da ordem divina e da fidelidade da sua presença, não perca mais um segundo. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal e ative o sininho de notificações. Temos um compromisso firmado no coração de trazer mensagens como esta, que edificam sua alma, fortalecem seu espírito e te conectam de forma mais profunda e íntima com o coração do nosso Pai Celestial. Junte-se à nossa crescente comunidade de fé e vamos crescer juntos em graça, conhecimento e ousadia no Senhor. E para encerrarmos este nosso tempo precioso de comunhão e fortalecimento, que o Senhor dos Exércitos, o Deus de Josué, te revista completamente de sua armadura celestial, que Ele te conceda a força do búfalo para resistir e a coragem do leão para avançar. Que sua presença constante seja seu escudo protetor e sua palavra infalível, sua espada afiada. Vá e vença, em nome de Jesus, o nosso capitão. Até a nossa próxima oração da manhã com Deus. Permaneça firme, inabalável, forte no Senhor e na força incomparável do seu poder. Que a paz e a coragem de Deus sejam suas em abundância hoje e sempre. Amém.